Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Falamos aqui da emissora da Super Rede Boa Vontade de Rádio AM 1230 para toda a comunicação 100% Jesus. A emissora da cidade de São Paulo. E esse é o quadro Pergunte ao Apocalipse de Jesus. Conosco aqui para responder a questão que vem da audiência sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o Redentor Apocalipse de Jesus, a irmã Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, uma grande alegria estarmos aqui conversando sobre esse livro que vem nos mostrar que não precisamos temer o futuro da humanidade, precisamos compreender, isso sim, esse recado profético forte e de muita esperança que vem desse último livro da Bíblia Sagrada. E esse é um espaço criado pelo irmão Paiva Neto, criador da Super Rede Boa Vontade de Rádio, justamente como um incentivo para que a gente encontre as respostas no último livro da Bíblia Sagrada, o Redentor Apocalipse. E hoje a questão ela está envolvendo as comunidades da Ásia que são registradas no último livro da Bíblia Sagrada. Nós temos 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas cartas endereçadas, então a dúvida que vem da audiência é o seguinte, irmã Angélica, a pergunta é do Rafael Borges, de Arapongas, Paraná. Se as cartas são de Jesus aos anjos das igrejas, por que João precisou ser o intermediário na terra? O que significam esses anjos das igrejas da Ásia? Perguntas muito boas, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na nossa programação. E de fato, né, tem muitos personagens, muitos elementos nesse último livro da Bíblia Sagrada e a gente fica se perguntando qual é o papel de todo mundo. Antes da gente pensar no papel de João, dos anjos, o que eles representam, vamos pensar o que significa essas igrejas da Ásia, né? Será que Jesus estava endereçando a uma comunidade específica? O irmão Paiva, quando ele vai fazer esse estudo muito detalhado, que inclusive a gente sempre faz o convite para você acompanhar aqui na Comunicação 100% Jesus, nessa série radiofônica histórica, que é o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, ele nos explica o que significa essas igrejas. E aí eu vou recorrer então a este livro, que inclusive vem dessas pregações de décadas do irmão Paiva Neto, o livro Somos Todos Profetas, na página 75, o autor vai então trazer para nós a reflexão sobre as 7 igrejas da Ásia. E a partir daí a gente vai entendendo o papel de cada um, porque nós temos que compreender que de fato qual é o conteúdo dessas cartas, né? O que isso significa para a gente entender por que Jesus envolve alguns personagens ali escritos. Então o irmão Paiva traz. O Apocalipse é endereçado por Jesus às 7 igrejas da Ásia. Aí aqui a Sara já trouxe para nós. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma simboliza as diversas etapas do desenvolvimento espiritual da humanidade. Não significa dizer que, por ser espiritual, esse avanço esteja restrito ao campo religioso. Pelo contrário, a mensagem do Cristo às 7 igrejas da Ásia envolve também o progresso nos terrenos da economia, da política, da filosofia, da ciência, da arte, dos esportes, da educação, do ensino, da saúde, do trabalho e assim por diante, mas com, aí o diferencial, a espiritualidade ecumênica. O recado do Divino Mestre demonstra que o mundo espiritual permeia o material e prepondera sobre ele e dirige seu destino. Olha que profundidade nós temos neste conteúdo só pensando sobre as 7 igrejas da Ásia.
Ou seja, podem não só representar localidades específicas, igrejas específicas, comunidades, como também etapas de desenvolvimento em que nós, todos nós seres humanos, podemos nos encontrar. E não apenas no nosso aspecto religioso, mas em diversas áreas que nós, como humanidade, podemos atuar nesses diversos segmentos. Então, a mensagem do Apocalipse ela é muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito individual. Então, sempre nesse, vamos dizer assim, nesse mix, né? É trabalho individual, mas trabalha o coletivo. É uma mensagem que vai permear o desenvolvimento de toda a humanidade. Por isso que quando Jesus então entrega ao anjo essa carta por intermédio de João, ele está mostrando para nós que existem personagens que vão aparecer no nosso cotidiano que vão ter diversas finalidades, né? Assim como nós na nossa escola, nós passamos pela escola, a gente recebe o livro direto do autor e estuda sozinho? Não, a gente pode ter o intermediário do professor. Às vezes a gente tem aquele colega que entendeu melhor a matéria, vai conseguir passar pra gente. Nós vamos ter umas séries, né, de pessoas envolvidas, até para mostrar que o desenvolvimento não é só de uma pessoa. É de toda uma coletividade. Então, tanto João quanto esse anjo, que pode representar muitas coisas, pode representar, inclusive, uma mensagem que se dirige ao nosso aspecto espiritual. Porque é uma mensagem que fala para mim, eu sou o Espírito. Então, Jesus pode estar falando, usando esse personagem para dizer a Angélica ser espiritual. Ou também pode estar falando de uma liderança que na espiritualidade ajuda uma coletividade, comanda, né, traz um direcionamento. Ou pode estar também trazendo diversas outras representações. A gente não precisa se limitar num único significado, né? O irmão Paiva sempre nos fala sobre isso, da gente conseguir trazer a amplitude. Quando a gente traz a amplitude para os personagens, a gente consegue perceber que a mensagem profética, ela vai se dirigir a nós em diferentes momentos, de diferentes formas. E aí faz o Apocalipse ser fascinante. Então eu olho para as 7 igrejas da Ásia e eu posso me ver a minha comunidade e ver diversas pessoas cumprindo papéis específicos. Tanto que João, né, um dos papéis que João cumpre é trazer para nós esse livro para a humanidade. E aí, Sara, amigos telespectadores, ouvintes, nós muitas vezes também não temos o papel de sermos João na vida de alguém? De trazer a carta, de estudar junto, de falar, olha, tem esse recado vindo do mundo espiritual superior. Então nós também somos esses intermediários. Não significa que Jesus não fala para nós, mas significa que nós vamos levar Jesus até as pessoas. E isso é o que mostra, né, a grandeza do Apocalipse, envolver toda a humanidade para um progresso coletivo, junto, mas ao mesmo tempo individual que todos nós precisamos. Isso mesmo. Inclusive, o Cristo nos convoca a irmos e pregarmos, né? Ide Exatamente. e pregai. Agradecemos a pergunta que o irmão Rafael Borges, de Arapongas, Paraná, trouxe para nós. Muito obrigada pela audiência e agradecemos também a participação da irmã Angélica Peliotto, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que participou do quadro Pergunte ao Redentor, Apocalipse de Jesus. Você que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, também a gente agradece a audiência e todos os dias você acompanha aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com o irmão Paiva Neto a série O Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Então, a partir das 18 horas, durante o programa Paiva Neto, às 21, à meia-noite, às 5 e às 11 da manhã. E nós nos despedimos aqui com esta saudação legionária. Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.